Estamos começando hoje uma série lidando com as aflições dessa vida. Quando Jesus relata a sua palavra em João 16:33, ele diz assim: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Essa é uma palavra desafiadora, para muitos é até batida. Mas nós queremos nessa série tratar de algumas questões que afetam a nossa alma, que inquietam o nosso ser. Queremos trazer algumas reflexões a respeito dos temas da vida. E hoje começaremos falando sobre o medo. O medo que paralisa, o medo que rouba a nossa alegria, o medo que muitas vezes tira de nós a alegria de viver. O medo. Uma das palavras que melhor define esse momento em que estamos passando é o medo. Estamos com medo do Covid-19, estamos com medo do futuro, temos medo do desemprego, medo da morte, medo dos poderes do mal, medo do sofrimento. São tantas questões que nos inquietam. Se começarmos a listar, nós vamos parar. O medo é uma emoção que nos prende. Não se resume apenas a um instinto de sobrevivência. O medo é uma emoção que o próprio Deus permitiu estar dentro de nós. Emoção vem da palavra moturi, um verbo latino que significa mover-se. E quando Deus coloca dentro de nós essa emoção, quando Deus cria, Ele quer colocar exatamente a ideia de que precisamos nos movimentar. E é exatamente por isso que as emoções são uma resposta interna que nos motiva a uma ação externa. É por isso que nos movemos para enfrentar o medo. Mas o que é o medo? O que significa o medo? Medo é perturbação. Medo significa angústia diante de um fato, de um risco, de uma ameaça, seja ela de origem real ou imaginária. O medo é uma emoção que causa receio, apreensão, sensações desagradáveis. E como todas as emoções, o medo é experimentado na nossa mente e, quando sentido no nosso corpo, produz reações físicas intensas. Como o medo funciona? Como o medo age no nosso corpo? De forma fisiológica, o medo funciona assim: quando nos deparamos com uma situação iminente de perigo, de risco, o nosso córtex visual, ele fica aqui atrás, na parte de trás da cabeça. Ele identifica o perigo e ele envia duas mensagens. Uma vai para o córtex pré-frontal, na parte de frente da sua cabeça. O outro para o córtex central. E ele envia duas mensagens. A primeira é que o córtex pré-frontal, ele vai trazer significado para o medo. Ele vai dizer se esse medo, se esse perigo, ele é de alta intensidade ou de menor intensidade. A amígdala vai liberar os hormônios, dentre eles a adrenalina, que nos dá habilidade ou que nos dá condições de enfrentamento ou de fuga dessa situação. Entretanto, essa não é a nossa proposta. Nós queremos trazer do ponto de vista
bíblico o que é o medo e como enfrentá-lo. A palavra de Deus diz que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Mas isso não significa que não teremos uma reação negativa a algo que nos cause pavor. O medo, ele rouba a nossa alegria. E eu quero com você pensar 3 considerações, caminhando através da Bíblia, para que possamos entender como o medo age e qual deve ser a nossa reação. Primeiro, o medo paralisa o melhor da nossa natureza. Quando estamos com medo, nós olhamos somente para a dificuldade, olhamos somente para a situação que estamos enfrentando. É preciso entender que a maioria das circunstâncias, a maioria das situações que vamos enfrentar não estão sobre o nosso controle. E por isso, nós não devemos nos entregar ao medo. É verdade que ainda existem em nós resquícios da velha natureza, e o medo alimenta essa velha natureza utilizando as circunstâncias, utilizando exatamente aquilo que estamos passando, e as consequências são devastadoras. Eu não sei qual é o teu medo, eu não sei o que te incomoda, o que te inquieta, mas existem 3 consequências que o medo nos atinge de forma abrupta. A primeira delas é: o medo paralisa. Ele não apenas paralisa o corpo, ele paralisa o futuro, ele paralisa o sonho. O medo paralisa tudo aquilo que projetamos para o decorrer da nossa caminhada. E é importante entender que aquele que ama a Deus entende esse princípio, que quando o amor lança fora o medo, não está dizendo que você não tem que enfrentar, está dizendo: olhe, o medo vai produzir em você experiências de enfrentamento e vai te amadurecer de tal forma que quando tudo isso passar, você vai compreender que foi melhor continuar caminhando, ainda que todos pensassem em parar. E a palavra para você é: ainda que você tenha medo, continue caminhando. Mas em segundo lugar, quando estamos com medo, tomamos decisões equivocadas. O medo, ele distorce a realidade, ele transforma pequenas situações em grandes monstros. Quem tem medo pode tomar uma decisão errada, baseado naquilo que está sentindo naquela situação. A palavra de Deus, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 15, versículo 24, traz aquela decisão do rei Saul. Quando ele, por influência e por medo do povo, ele resolve sacrificar, ocupar o papel que Deus havia dito para ele não fazer, e uma decisão equivocada mudou a história daquele rei, mudou o futuro daquele homem. Decisões equivocadas baseadas no medo roubam a nossa alegria, distorcem o nosso futuro. Precisamos ter uma visão clara e nítida daquele que é o autor e consumador da nossa fé. E mesmo diante das maiores adversidades, é preciso entender que Ele sempre estará conosco. E de forma equilibrada, nós vamos tomar as decisões, não pautadas no momento, mas entendendo que o nosso Deus nos dará condições de tomar as decisões acertadas. Mas em terceiro lugar, o medo causa desespero. Aquilo que hoje é chamado de síndrome do pânico. Nós não vamos tratar dessa questão hoje, mas o desespero nos corrói, destrói a esperança e a expectativa de mudar.
quando entramos nessa situação, nós estamos não apenas impedindo novas ações, mas entramos num módulo de fuga, de esquiva, e tudo aquilo que me incomoda, e tudo aquilo que me causa inquietação, eu fujo, eu me escondo, eu me isolo. Não tenha medo, continue crendo, o Senhor é contigo. Mas em segundo lugar, a palavra de Deus me orienta, e ela traz uma consideração que é de extrema importância. A palavra de Deus diz que nós precisamos identificar a causa do problema, ou melhor, a causa do medo. Talvez, querido, a situação em que nós estamos vivendo seja uma situação que não é normal. Nós não nos preparamos para isso. E nós somos tomados por uma ansiedade, como se a origem de todo esse problema fosse talvez o governo, como se a origem talvez do teu problema fosse algo que você ainda nem parou para pensar. A palavra de Deus traz um episódio que fala de um conflito, do medo. Quando Paulo, ele escreve sua carta aos Filipenses, conhecido como a carta da alegria, ele trata algumas questões, e ele mostra um princípio no capítulo 4, que é o princípio para lidarmos com todas as nossas demandas e todas as nossas inquietações, que é identificar o problema. Filipenses 4, a partir do versículo 1 até o 3, vai colocar o conflito entre duas pessoas, e como se a origem do problema estivesse na relação entre aquelas duas irmãs. Entretanto, é importante entender que, através da observação, da reflexão, da autoanálise, da leitura da Bíblia, do aconselhamento, podemos descobrir o que de fato nos preocupa. Eu preciso fazer uma leitura correta, sincera, do momento que eu estou vivendo. Eu não posso me agarrar nas minhas emoções, distorcidas pelo medo. Eu não posso me prender para aquilo que os meus olhos, através do medo, distorcem a realidade e me fazem perceber o problema maior do que aquilo que ele é. Faça uma autoanálise. Se perceba. Observe exatamente o que você está vivendo. Descubra as causas desse medo. Sabe, a palavra de Deus, no Salmo 139, a partir do versículo 23, Davi, ele abre o seu coração para Deus, e ele diz assim, ele pede para Deus: vasculhe o meu coração, faça aflorar os males que estão dentro dele. Alguém que entende e que reconhece que é necessário admitir as nossas fraquezas, é necessário reconhecer. E se você quer enfrentar os seus medos, se você quer enfrentar os seus problemas, não se engane, o primeiro passo é admitir que muitas vezes não teremos habilidade ou condições de lutar com essa situação, com esse problema. É exatamente por isso que eu quero trazer uma terceira consideração. Pense um pouco e considere pedir ajuda ao irmão em Cristo. Quando nós descobrimos a causa do nosso medo, nós devemos atacá-lo. O apóstolo Paulo não teve dúvida, ele repreendeu aquelas irmãs, ele orientou para que elas concordassem, que elas andassem juntas. E o princípio é esse: enfrentar a adversidade.
não com arrogância, mas buscando orientação para resolvermos alguns problemas. E esse texto diz que para resolver o conflito foi necessário a ajuda de uma pessoa. Quem sabe o teu problema, quem sabe o teu medo, uma vez identificado, você não precisa de uma orientação. Eu não quero aqui dizer que Deus não pode nos curar, trazer paz. Longe disso. Eu creio, tem sido uma palavra que tem pautado, sustentado, tem sido a base da nossa fé nesses dias de medo. Que a paz que excede o entendimento ocupará a mente e o coração. Mas eu não quero com isso anular a razão e dizer, se houver a necessidade, procure ajuda. Abra seu coração para pessoas que possam te ajudar em momentos difíceis, em momentos de crises, de medo. Nós precisamos olhar e entender que dependemos e precisamos de ajuda. Quando no início nós falamos que o amor lança fora o medo, nós precisamos entender que o maior inimigo do medo é o amor. O amor acalma. O verdadeiro amor traz a consciência de quem eu sou, do momento que eu estou vivendo e da possibilidade de vencer. A melhor maneira de enfrentarmos o medo e tudo isso é entender que não estamos sozinhos. Deus prometeu estar conosco todos os dias da nossa vida. Eu quero dizer para você que está me vendo, me assistindo, eu quero falar para cada um de vocês que estão enfrentando os seus medos, sejam eles quais forem, você não está só. Talvez você esteja numa terra distante, se sentindo num lugar inadequado, quem sabe num outro país. Eu quero dizer para você que o nosso Deus, Ele traz paz ao seu coração. Ele faz você entender que você não está sozinho, você não está sozinha. Eu quero encerrar essa palavra dizendo para você que está aí na sua casa, nesses dias de isolamento, que o Deus de paz, o nosso Deus, que controla todas as situações, que Ele estenda a sua mão sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre os teus temores. O medo não vai paralisar você. O medo não vai paralisar o futuro. O medo não vai roubar a tua alegria. A palavra de Deus para você nessa noite: levanta-se, levanta-te, creia tão somente, e você verá o milagre de Deus na sua vida. Não turva o teu coração, não baixa a tua cabeça, não atemorize a tua alma. Saiba que o nosso Deus, o Deus presente, Ele está contigo. Que Deus possa te abençoar. Que esse medo que ocupa a sua cabeça nesse momento possa desaparecer. Assuma o controle e saiba que Deus sempre estará do seu lado. Deus te abençoe. Deus guarde a vossa casa. Deus guarde a vossa vida. Deus guarde a vossa família. Amém. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, Senhor, Tu nos criou dotado de emoções,
E o medo entrou nas nossas vidas exatamente numa decisão equivocada tomada lá no Éden. Quando Adão se esconde dizendo que estava com medo, ele simplesmente demonstrou que a partir dali aconteceria todas as vezes que nos sentíssemos desprovidos, desprotegidos, envergonhados. Íamos nos esconder, íamos fugir, íamos simplesmente tentar nos esquivar de tudo aquilo que nos inquieta. E quem sabe aquele que está me ouvindo hoje, Senhor, tem enfrentado dias de medo. Não um medo, Senhor, que provoca uma reação, mas um medo que paralisa, um medo que rouba a alegria, um medo que tem tirado a razão de viver. Senhor, é para esse irmão que eu direciono essa palavra. Estende a tua mão sobre ele. Traz conforto, Senhor. Traz a convicção de que tudo aquilo que não está sob o controle dele está sob o teu controle, Senhor. Pai, abençoa as famílias que estão nos ouvindo nesse momento. Aonde quer que elas estejam, que o Senhor estenda a mão. Ainda que aqueles que estão nos ouvindo nesse momento se sintam inadequados, impotentes, aprisionados dentro dessa condição, nós cremos que basta uma palavra tua e toda a história será mudada. Senhor, muda, altera, muda toda a estrutura da nossa vida, da nossa família, do nosso país. Nós oramos convictos de que a mão de providência do Senhor está estendida sobre nós. Oramos em nome de Jesus. Amém.